Afinal, como escolher um livro para ler? Devo seguir listinhas? Devo seguir as tendências do que as pessoas estão lendo? Existe livro bom? Existe livro ruim? É o que você vai descobrir nesse vídeo. Fala, meu povo, aqui é a Ana e nesse vídeo você vai descobrir como escolher o livro certo para ler, principalmente sem seguir listinha de booktuber, e você vai aprender a escolher os seus próprios livros e construir a sua própria biblioteca. Bom, e para começar, eu não tenho nada contra a listinha de booktuber, mas eu acredito que a gente precisa ter cuidado quando a gente utilizar essas listinhas por motivos de, às vezes, o que as pessoas estão lendo não é o que você gosta de ler e você acaba se frustrando com a leitura, acaba não lendo livros por achar que é chato, por achar que dá sono, só que acontece que você simplesmente não está lendo algo do seu interesse. Então o primeiro passo é você pegar um papel e uma caneta e anotar os seus interesses. E aí pode ser ficção, científica, terror, pode ser culinária, e aí você vai procurar livros sobre isso. Então jogue no Google livros sobre culinária italiana, livros sobre culinária de rua, e você vai encontrar diversos livros. E é com essa lista de mais ou menos aí uns 10 livros que eu acredito que você vai conseguir fazer, você vai se perguntar, será que eu quero ler esse livro? E aí a gente vai para o segundo passo. E o segundo passo é fazer uma sondagem, e é o momento de fazer uma pré-leitura. É esse momento que você vai descobrir se o livro vale o seu tempo ou não. E como fazer isso? Você vai pegar o livro que você escolheu e você vai ver a folha de rosto e o prefácio. Então, a folha de rosto e o prefácio, você pode até aplicar uma leitura dinâmica, que é você ler rapidamente, procurando os momentos chaves, procurando as palavras-chave. E o objetivo é observar os subtítulos e outras informações que sejam relevantes para esse momento. Então, você precisa saber o ponto de vista do autor. E aí você pode ir para o sumário. O sumário é muito importante e muita gente negligencia isso, inclusive as próprias editoras que colocam o sumário super simples, sendo que um sumário completo te dá uma visão muito mais ampla do que você vai ler, do que você vai encontrar nesse livro. Então, o sumário nada mais é do que o GPS do livro. É a estrutura, é o esqueleto do livro, é onde a gente vai saber quais são os caminhos que o autor vai percorrer para explicar para a gente esse assunto. E por fim, ler a capa e a contracapa, que não são só autoelogios do autor. Inclusive, na contracapa você pode encontrar um resumo muito bem elaborado, afinal tem que chamar a atenção de forma de marketing mesmo, do livro. Então você pode encontrar esse resumo e vai facilitar muito a sua visão geral sobre esse assunto, entendeu? E aí você fala assim, beleza, Ana, fiz esse segundo passo, já sondei o livro, já vi que ele vale o meu tempo, porque eu vi a folha de rosto, eu vi o prefácio, eu vi o sumário, eu li a capa, eu li a contracapa, então eu realmente sei que esse livro vale uma leitura mais sincera. O que é que eu vou fazer? Então você vai continuar e vai para o terceiro passo. O terceiro passo, ele é muito importante, por quê? Porque você vai continuar todo esse caminho que você está fazendo. E esse caminho é muito importante porque, primeiro, você está selecionando um livro que ele vai ocupar o seu tempo. E você tem que selecionar um livro que vale o seu interesse, que é do seu interesse. Porque não adianta eu ler, por exemplo, sobre galáxias nunca descobertas no sistema solar, porque isso não me interessa. A ponto de, por exemplo, eu largar o meu livro de ficção científica, para eu largar o meu romance histórico, para eu largar os meus livros de design, meus livros de marketing, entendeu? Então, nesse terceiro passo, você vai examinar os capítulos que sejam centrais. Isso significa o quê? Significa que você vai examinar alguns capítulos específicos, por mais que você ache que seu conhecimento é superficial, são esses capítulos que eles podem te dar pequenas sinopses do assunto. Tá? Então pode ser que dentro do capítulo você encontre de repente um epígrafe ou alguma coisa, algum resumo desse assunto, inclusive nas páginas finais do assunto, que é justamente o que eu vou falar. Quando você for folhear o livro, folheie. Ele não deixe de folhear o livro no sentido de, beleza, já entendi. Não, dá uma folheada, lê alguns capítulos, vê os finais dos capítulos, porque eles guardam resumos dos argumentos do autor. E o argumento do autor é a chave principal para você entender como que esse livro foi organizado. Porque um autor X pode falar de, sei lá, da concretude da vida de uma forma X e o outro autor pode falar da concretude da vida de uma forma Y. Os dois se complementam, claro, mas você precisa entender primeiro um e depois o outro. Então, é basicamente sim, você é um Sherlock Holmes mesmo. Você vai investigar, você vai apurar esse livro todo para saber se ele vale o seu tempo. Então você viu que até aqui foi através dos seus interesses que você conseguiu achar um livro para ler, que você está investigando um livro do seu interesse. Isso já vai modificar a forma como você olha para esses livros. Então você vai ler o livro, beleza, vou. Agora você vai ter que ser superficial.
E aí você pode até se assustar, pô, Ana, ser superficial, como é que eu vou ler um livro de forma superficial e tal? Não, mas é superficial mesmo. Por quê? Você não vai ler o livro se preocupando, ai meu Deus, eu preciso entender letra por letra, página por página. Você vai ler o livro do início ao final. E porque não tem problema você entender metade ou menos da metade. Nesse momento você está lendo pela primeira vez o livro. Então se preocupe em entender a estrutura como um todo. Próxima leitura, na sua segunda leitura, você já venha muito mais preparado. E você pensa, pô, não, mas eu só quero ler uma vez o livro. Cara, quando a gente está falando de livros teóricos, livros expositivos, é muito difícil que a gente leia só uma vez. Até mesmo romances. Harry Potter, Senhor dos Anéis, sei lá, aqueles romances do Ken Follett, você às vezes quer ler de novo porque existem coisas que você passou batido. E é normal passar batido. Por isso que eu falo dessa leitura superficial, porque você não tem problema de você não entender o livro como um todo, tá? A gente foi ensinado a consultar o dicionário, a gente foi ensinado a consultar comentários acadêmicos para que a gente entenda. Só que quando a gente não entende algo e a gente para isso para ir buscar no dicionário uma vez ou outra, tudo bem, às vezes eu faço isso. Eu tô aqui lendo o livro, não vi uma palavra que eu não entendi, vou lá e busco. Mas se eu for para um livro mais difícil e eu for buscar cada palavra que eu não entendi, eu vou parar mais de 10 vezes na leitura e isso vai quebrar o meu ritmo. Então eu tô lendo uma página, pô, não sei, vou consultar. Tô lendo outra página. Então, quando eu leio como um todo, leio pensando em entender o capítulo inteiro, entender a primeira parte de um livro como um todo, quando eu voltar, eu vou dizer, pô, agora que eu tô entendendo, vocês não precisam nem consultar o dicionário. Só da ideia do capítulo inteiro você já consegue fazer essas inferências. Por isso que é melhor você fazer a leitura superficial como um todo e voltar com calma depois. Então, resumindo, a sondagem, uma pré-leitura, é sempre uma boa ideia. Sempre que você quiser pegar um livro para ler, não simplesmente pegue pela capa e pegue por listinha de booktuber, nem nada disso. Escolha o livro do seu interesse ou até mesmo escolha um livro dessa lista, mas faça essa pré-leitura, que é o momento em que você vai decidir se esse livro vale o seu tempo. E aí olhar capa contra capa, ler alguns capítulos, todos aqueles passos que eu já comentei com você, vão ser muito úteis para que você consiga saber se o livro vale o seu tempo. O nosso tempo é muito escasso. Como é que você vai ler um livro, primeiro, que você não gosta, um livro que não tem nada a ver com você, sendo que você pode, primeiro, ler um livro do seu interesse, ler um livro que é interessante e ler um livro que vai acrescentar, de fato, conhecimentos que fazem parte do seu universo. Ah, Ana, eu quero conhecer coisas novas. Sim, até mesmo para conhecer coisas novas, você precisa fazer essa pré-leitura, porque tem muita coisa nova. Qual coisa nova você quer conhecer? Então você faz essa pré-leitura para você escolher qual tipo de coisa nova você quer conhecer. E a segunda parte do resumo é não tente entender toda a palavra ou página de um livro difícil pela primeira vez, que aí vai cair justamente na parte de fazer uma leitura superficial. Não tenha medo de ser superficial. Por quê? Como eu falei, essa leitura superficial vai te preparar, começar a construir as suas bases para você entender o livro como um todo. Então, Ana, você já fez isso? Com certeza. Na época da faculdade, tinham livros que eram sobre linguística gerativa. E é um assunto muito específico de letras. E quando eu li pela primeira vez, eu falei, rapaz, eu vou repetir essa matéria. Eu não estou conseguindo entender nada, o que eu vou fazer? Aí eu decidi, vou ler do início ao fim. Eu li o livro do início ao fim. Quando eu voltei pela segunda vez, um mundo se abriu. Porque coisas que eu não tinha entendido a princípio começaram a fazer sentido porque eu já tinha lido anteriormente. Entendeu? Então fazer essa pré-leitura, fazer essa leitura superficial é muito, muito bom para você escolher um livro que faça sentido, escolher o livro certo para você. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu tenho certeza que com esses passos que a gente falou ali, vocês vão conseguir escolher o livro certo para vocês. Então se vocês gostaram, deixe seu like, comenta aqui e eu te vejo no próximo vídeo.